Estamos de volta com o programa TV Câmara Recebe, um programa especial falando sobre os 92 anos de Tupã. E para falar desse assunto, a gente tem a honra e o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara a professora Yara, que é uma das autoras do livro Depoimentos de uma Cidade, e também a Tamimi, que faz parte do Museu Índio Vanuiri. E você que está nos acompanhando, com certeza aí viu muita informação, muitos detalhes da história de Tupã no primeiro bloco, e a gente vai retomar aí esse bate-papo. E a minha primeira pergunta, né, olha que eu acho que eu fiz uma pergunta no primeiro bloco, né, como é que nasceu o Tupã? E aí foi pontuando... Ele já nasceu. Já nasceu. Aí eu só quero voltar o ponto, né, que o nome, a escolha do nome, isso partiu do Souza. E já vou fazer uma pergunta que é meio que um mito em Tupã, né, essa pergunta. Ah, Souza matou índio, né? É comum você ouvir esse tipo de conversa, né? E aí eu queria que vocês relatassem. Eu acho que é uma incoerência. Se ele pensou em homenagear os índios, inclusive dando o nome das etnias aqui nas ruas do centro da cidade, será que ele fez algum mal aí? Eu vou falar do nome e você fala se houve matança, o que acredito que não houve, não. Mas sempre tem o lado negativo que dizem que sim. Pois é, ele pôs Tupã para homenagear, porque nessa época nós já tínhamos o Caingangue na região. Então, ele quis homenagear a cidade, porque Tupã significa no Tupi, Tupi-Guarani, mas é do tronco Tupi, trovão. E eles acreditavam que ouviam a voz desse ser supremo nas tempestades, quando davam o trovão. Que ele, que era o criador do céu, da terra, dos mares, das plantas, e que tinha dado ao pajé o poder da cura. Então, para homenagear, como a cidade tinha tudo que pudesse indicar o próprio nome Tupã, e também ele, além de pôr o nome de Tupã, ele queria seguir. Estava tendo, acho que, né, Yara, foi uma a Alta Paulista, a cidade seguiu um alfabeto. Então, era a vez de Tupã. Marília, depois de Marília, Pompeia, Padre Nóbrega, Oriente, Quintana, Santana, depois seria o quê? Então ele fez as duas coisas, homenageou os índios e também o útil ao agradável. Por isso saiu Tupã. Era com N, com a mudança da ortografia, passou Tupã com tio. E a ideia também de homenagear as etnias também parte dele. Sim, tudo partiu. Homenagear o índio e ao mesmo tempo seguir a ordem alfabética que vinha pela Alta Paulista. Aí ele está falando também as ruas, ele que deu o nome. Então, só para pontuar, os índios já não estavam mais aqui quando ele fez o loteamento, né? Estavam na Ponte Alta. Estava na Ponte Alta, desculpa. Quando eu falo assim, estava na Ponte Alta, que hoje pertence ao município de Arco-Íris. Ou seja, eles já viviam naquela região. Eram os caingangues mesmo. Caingangue. Não pode pôr S. E já existia o SPI, que é o Serviço de Proteção do Índio, que, assim, cuidando desses... O SPI, na verdade, ele surgiu porque na região de Promissão, Lins, aquela região, a matança estava muito grande. A matança de índio. Porque para desbravar a terra tinha que tirar o índio. Então a matança era muito grande, por isso que surgiu essa ideia de uma organização que protegesse os índios. Foi na época da construção da Estrada Ferro Noroeste, que vai de Bauru a Mato Grosso, e ia passar dentro do acampamento indígena. Então o branco construiu, os índios iam e destruíam. E ficou esse impasse, e eles pagavam os bugreiros para acabar com os índios. Então estava exterminando uma nação guerreira. Estava exterminando tudo. Aquela região foi a região onde houve uma grande matança. Cafelândia e o entorno de Cafelândia. Então aqui vamos dizer que não houve, porque já tinha uma pacificação, inclusive eles já estavam alocados numa aldeia ali. Por isso que trouxeram a Vanuiri, para que ela transmitisse, ela já tinha contato. Ela falava o português.
para que abrandasse e fizesse os seus irmãos entenderem que os brancos não queriam o mal deles. Ela fez a negociação, né? É. Toda essa história da matança, que não foi aqui, tem em Bauru, no museu. Tem, no museu lá de Bauru. Tem toda essa história da matança que houve lá em Cafelândia, mas que não teve em Tupã. Explica bem lá. Foi depois dessa matança que os que restaram foram aldeados, um pouco em Icatu, Quebraúna, e depois veio para a Ponte Alta. E aí começaram a vir outras tribos também. Não, os em 67, não ficaram... Veio os Krenak, que perderam principalmente as terras, os Krenak que vieram. Em Resplendor, Minas, vieram para cá. Então, é um mito, né? Paulo José também já esteve aqui, a gente também fez essa pergunta, ele responde dessa forma. Não, Paulo José foi meu aluno na faculdade. Muito esforçado, viu? E Paulo José, que é um historiador, um abraço para ele que está nos assistindo aí. E então, vamos voltar à história da nossa cidade. A gente está falando muito da figura do Souza Leão. Também me citou a Índia Vanuíri. Quem que vocês consideram as principais personalidades de Tupã? Assim, se fosse para dar referência, pensar Tupã, Souza Leão, Índia Vanuíri? Vocês concordam? Ou tem mais pessoas que... Olha, eu acho muito complicado falar em... Que são pessoas, são figuras icônicas da nossa história, vamos dizer assim. Eu acho que em cada atividade desenvolvida em Tupã, sempre teve alguém que se tornou assim importante. Assim, não que um seja mais que o outro, eu não acho. Eu acho que cada um dentro da sua especialidade. Em um determinado momento. Teve um engenheiro, Nicola de Mola. Teve o seu também esse alemão que fez todo o traçado da cidade de Tupã. Teve a família Campato, que foi responsável pelas construções, a família Abarca, que fez toda aquela região lá, que povoou toda aquela região. Então, eu acho assim, teve o senhor que resolveu construir o prédio Marajoara, que levou um prejuízo imenso e pagou do bolso dele. E era do Souza, esse primeiro edifício foi do Souza. Entendeu? Então eu acho que em cada especialidade nós temos alguém que se destacou. É difícil dizer, fulano se destacou. Eu não gosto disso. Eu não gosto de líderes, entendeu? Isso é próprio de historiador. Historiador não gosta de líderes. E há até uma controvérsia se ela foi realmente a pacificadora, se ela fez o bem a Vanuíri, que nós temos restos mortais dela em frente à escola Vanuíri, que os professores foram buscar em 67. Paulo Natanael de Souza. Foram buscar e colocar em frente, e houve também uma reunião a qual parece que os índios estavam querendo levar os restos. De volta. E voltando, uma coisa interessante que vocês falaram no primeiro bloco, os grupos, né, que existiam, vocês até fizeram referência de alguns dos bares ali, como é que é o Pau do Conselho, né? Pau do Conselho, Bar do Caramba, o Bar da Onda. Bar da Onda é mais recente, né? O Bar da Mas tinha o Bar do Japonês. A gente estava falando que tudo ali era decidido em comunidade, as lideranças, né? O Bar da Onda era a turma para discutir futebol, que ali que é hoje. É a esquina da Tamoios com... Xerentes. Não é Xerentes, não. Coroados? Coroados, isso. Tinha o Bar do Paulinho, famoso. Nossa, lanche igual do Paulinho não tem. Nossa. E aí, esses grupos, né, como é que eles conduziram a cidade, né? Souza Leão foi uma liderança. Mas Souza Leão nunca conseguiu ser prefeito, né? Depois desses grupos,
é que foram saindo os vereadores da Câmara Municipal. Cada grupo começou a fazer a sua política, e aí então formaram. Tanto é que o Caran foi vereador, o japonês Masuyuki Kawano, Yoshino, nossa. De cada grupo foram saindo os vereadores, então eles levavam as reivindicações para a Câmara. O Souza, eu soube, pela entrevista que o senhor, que na época das eleições, ele pegava pano chita e levava para as Índias, e para os homens, para os índios, chapéu. E agradava tudo para ver se conseguia, mas ele nunca conseguiu passar de vereador. Foi uma época presidente da Câmara, mas ele não era muito Será bem que ele, de certa forma, se frustrou por não ter sido prefeito de Tupã? Olha, ele frustrou 2 vezes. A primeira, né, foi que ele sonhava ser o presidente do Bradesco. Ele era o maior acionista depois do Amador Aguiar. Então o sonho dele não chegou a ser realizado, que ele estava esperando, depois do Amador Aguiar, ele ser o presidente do Bradesco. Ele era um dos maiores acionistas, e quem ficou com as ações foi Dona Naíra. Ela ficou com todas as ações dele, ele faleceu. Ele criou assim um pouco de inimizades em Tupã. Ele, depois de um determinado tempo, ele começou a ser colocado. Pelo fato dele ter fundado a cidade, vocês não acham que ele acabava se sentindo o dono da cidade? Isso que atrapalhou esse relacionamento com quem? Pode ser, não sei. Pode ser. Meu pai falava muito assim de coisas certas e coisas erradas, entendeu? Mas a gente também, eu era criança ainda, não tem, mas eu via muita gente na minha casa conversando de política, sabe? Mas eu sei que algumas coisas descontentaram muita gente, teve problema com energia elétrica. Dizem, né, que o fato de ter escolhido o Tupã ser 220 isso atrapalhou. Daí parece que foi uma das coisas que deixaram assim, ele um pouco desgastado. Uma das coisas, não sei. Tem coisas assim que você não tem documento para você estudar, entendeu? Então você ouve, você ouve. Então, vocês acreditam, vou fazer uma pergunta, se ele tivesse sido prefeito por um tempo, vocês acham que Tupã teria tido um outro rumo? Eu acho que sim. Porque ele era muito orgulhoso, ele gostava de mostrar o que ele fazia. Ele era um visionário. Então eu acho que teria sido muito bom, muito bom mesmo. E Tupã iria ter ascensão. Mas Tupã progrediu muito até a década de 60. Independente, foi esse período, né? Independente de quem foi prefeito, de quem foi vereador, mas até a década de 60, Tupã progrediu muito, Tiago, muito. Em 55 nós conseguimos ser o município de maior progresso dentro do estado de São Paulo. Nós temos um título que está lá no museu guardado. É uma revista, o Cruzeiro, que era a principal revista entre os 3 do Brasil. E entre os 3 do Brasil. Você vê, nós tínhamos nessa época 2 pontes aéreas, que era a VASP e a Real. Você vê, era um movimento direto para São Paulo. E outra coisa, Tupã tinha Matarazzo, Sambra, Zilo, Swift, tudo isso tinha aqui em Tupã. Então Tupã, até a década de 60, Tupã era muito importante no estado de São Paulo. Sem falar que o carnaval era o melhor do estado. Vinha gente de São Paulo, de todo lugar, para o carnaval tupanense. Eu sei porque meus primos deixavam São Paulo para vir no carnaval de Tupã. Como é que foi a chegada da estrada de ferro em Tupã? Tinha uma baldeação em Bauru, né? De São Paulo a Bauru tinha baldeação. Nós tínhamos o trem de luxo. Depois tinha... Que era de passageiro. Depois veio até Marília, depois a bitola, eles chamavam de bitola estreita, né? A estreita e a larga. Depois a bitola larga, que veio para Tupã e continuou até Panorama.
E, né? E os trens eram... Era o símbolo do cargueiro, também, né? o que levavam, todo era transportado pelo A trem. chegada da pelo linha trem. férrea aqui Nossa. significava Foi progresso. Progresso. E o trem era um meio de transporte de luxo. De luxo, não tinha estrada, né? Era de luxo. Os meus avós, meus avós maternos, tinham fazenda em São Manuel, perto de Bauru. Então, as férias para nós era a maior alegria, porque você pegava o trem para ir até Bauru. Era chique. Todo mundo queria andar. Tinha a Gilda, que era especial, a classe especial nossa. Então. Tinha a classe a primeira e segunda. A de primeira era estufado, o banco. E a de segunda era só madeira. Guardadas as devidas proporções, a estação ferroviária seria o shopping de hoje, né? As pessoas não iam lá para ver quem e a gente ia para ver quem chegou e quem ia sair. Tinha a jardineira, tinha charrete, tinha carro. Gente, Tupã foi, porque eu não sou tão nova, eu vi o progresso, aquilo fervia. Até 60, Tupã progrediu muito. A partir de 60 começou. Aí começou a fechar. Acabou a febre do café, do algodão e do amendoim. O amendoim voltou agora, mas ficou muito tempo estagnado. Tupã era sempre o primeiro ou o segundo no café, no algodão, no amendoim. Nossa, Tupã. E até a melancia. Tupã foi o maior produtor de melancia do Brasil. Sato. O Sato. Japoneses. Né? Japoneses, eles então, dedicaram tudo isso, quer dizer, a produção incentivava outros setores a se desenvolverem, né? As máquinas que existiam na Rua Imorés. Nossa! A Rua Imorés, se você pegasse da Rua Chavantes até o Marajoara, eram só máquinas de beneficiamento. Nossa, Tupã foi mesmo uma cidade progressista, viu? Infelizmente começou a decair. E vocês acham que essa queda aí tem um fator político ou foi o contexto histórico do Brasil que influenciou as mudanças econômicas? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Eu acho. Eu acho que foi um pouco político, um pouco bastante. Político. E também o contexto nacional, internacional, tudo pode isso ser que tenha afetando até hoje, está afetando. Influenciado. Mas foi assim uma queda assim. É uma judiação, como você disse, Tupã tem que renascer para poder voltar a ser o que era. Eu penso assim. E vocês acreditam que é possível? Sim, eu acredito. Ela não acredita, mas eu acredito. Olha aqui, a hora aqui. Mas olha, eu não... às vezes eu penso assim que hoje não existe o entusiasmo que existia antes. E eu acho que as pessoas hoje são muito acomodaram. Sabe? Mas assim mesmo, bem. Tem pessoas altruístas que querem. Eu acho assim... Tupã é uma cidade que tem quantas faculdades? E quantas foram embora? Quantas faculdades? Não sei, na época que eu fiz faculdade, a gente brigava por causa das coisas, entendeu? Hoje eu não vejo isso. Tinha gente de todo lugar, você lembra? Era ônibus que chegavam para estudar. Eu acho assim uma acomodação muito grande da população. Eu gostaria de estar errada. Eu gostaria. Acho que no passado as pessoas tinham mais orgulho da cidade, lutavam mais pela cidade. Tinham mais ideais. Mais ideais, né? Outro dia eu li um artigo assim, que as cidades de 60 mil habitantes para baixo, menores de 60 mil habitantes, elas não têm meios de segurar a população jovem nessas cidades. Os jovens vão embora. Então, essas cidades desse porte, elas se transformam em cidades de idosos. E por isso que elas não progridem mais.
Tupã talvez seja isso. Tupã De aparece, aposentado. Tupã Cidade aparece de hoje, né, aposentado. como uma das melhores cidades se eu não me falo a memória, se é do estado de São Paulo ou do Brasil, para se morar depois que você se aposenta. Acho que tem alguma pesquisa que mostra isso. Né? Eu li isso daí, cidades de 60 mil habitantes para baixo. É o nosso caso, nós temos o quê? 65, não é isso? 65. Então a gente está mais ou menos. As pessoas terminam o ensino médio, vão embora, para onde elas vão? Os jovens não ficam. Não voltam, elas se empregam lá. E Tupã não soube segurar essa faixa etária, eu penso, né? Mas Tupã, eu acho que Tupã é uma cidade muito boa. Tupã tem água excelente, tem esgoto excelente. A energia está deixando um pouco Eu acredito que no futuro ainda nós conseguimos alavancar, levantar Tupã. A infraestrutura de Tupã é boa, ruas asfaltadas, coleta de lixo, lixo reciclado. Então, isso tudo são aspectos positivos dessa cidade, eu penso. Você sabe, Yara, se tivesse que começar tudo de novo, procurar lugar, procuraria Tupã. Eu acho que Tupã é uma cidade abençoada. É que, infelizmente, nós não tivemos a força para continuar o progresso que ela tinha. Vocês vivenciaram esse progresso, né? De certa forma. Então, claro. Eu imagino que para vocês que viram, presenciaram, fizeram parte daquele momento e ver uma mudança de rumo para a cidade, talvez seja isso que vocês falam que precisa renascer nesse sentido. Eu fico triste. Eu fico triste porque vocês... Em todos os aspectos, até... olha, vou dar um exemplo assim, muito chulo. Domingo, todo mundo ia para o cinema. Aí aquelas filas imensas para entrar no cinema. Hoje você não vê isso. Ô, Tiago, é do nosso tempo. Aqui o Cine Riviera, em frente o calçadão era de madeira, o taco desse tamanho, de madeira. E ali ficavam os homens aqui e aqui. E as mulheres, uma de braço com a outra, ia, voltava, até esperar a sessão do cinema começar. De repente, mandavam um recadinho que queria falar com fulano, tudo dentro do respeito. 10 horas tinha que estar em casa. Sim. Mudou tudo. Eu tenho saudades desse tempo. Então, todo mundo... Que filme que vai passar hoje, essa semana? Eu tinha semana que eu ia 3 vezes para o cinema. Entendeu? A gente... acompanhava. Hoje não, você fica vendo Netflix. Mudou muito, né, assim, Não é? a forma de relacionamento. Então, as pessoas se visitavam, iam nas casas, sentavam em frente da casa. Os árabes falam sarri. Cada semana juntava numa casa, ali tomava seu cafezinho, um biscoito. Conversava. Hoje... tem pessoas que acham ruim, nem desliga a televisão se você chega na casa dela na hora da novela. É verdade. Então mudaram, inverteram-se os valores, infelizmente. Mas Tupã teve muita coisa, assim, que teve Cine aconteceram, assim, por exemplo, Tupã teve muitos líderes da Shindo Remei. Também é outro, né? Acho que é um outro programa que cabe aqui pra gente fazer, né? Então, a Revolução de 64, nossa, entendeu? Quantos que foram daqui presos. A história do professor Altino, que eu acompanhei, que eu trabalhava na escola, que ele dava aula. O Zé Carlos também, então, tadinho. Tem muita coisa, assim, na história de Tupã que vale a pena. Também, o nosso fundador influenciava muito nessa parte. Sim. Para não falar outro nome. Olha, então, a gente estava até comentando aqui, como é que vamos falar de 92 anos num programa de meia hora, né? É quase que impossível. Então, já fica aqui o convite para vocês voltarem. A gente já está com o tempo... A gente estourou no primeiro bloco, estouramos agora no segundo bloco, mas assim, é muito legal rever, né, assim, esse passado, conhecer esse passado, e principalmente essa reflexão que vocês falaram do relacionamento interpessoal, que eu acredito também que é uma coisa que a gente precisa olhar para o passado e recuperar. Sair um pouco desse ambiente digital, esse ambiente
individualizado e se relacionar mais em sociedade, em grupos, né? Que acho que Ontem eu estava assistindo um programa falando desse boom que aconteceu antes de ontem, né? Que saiu tudo Que do saiu ar, tudo do WhatsApp. Ai, meu Deus do céu. Algumas pessoas tiveram que ser hospitalizadas porque ficaram assim fora do ar. Gente, não é possível acontecer uma coisa dessa. Você viu, ela foi entrevistada, a responsável. Meu Deus. Então, como é difícil falar em um programa só sobre os 92 anos, eu vou dar uma dica. Quem quer conhecer mais a história, o Museu Índia Vanuíri está aberto. Sim, vamos fazer uma exposição em homenagem e vamos homenagear os artistas tupanenses. Nós vamos colocar a tela daquele projeto que foi feito entre os artistas, sua irmã está nele, Pinte Sua Cidade. Então nós vamos rememorar Abre nesse mês, então. Vai abrir segunda-feira. Segunda-feira agora, dia 11. Dia 11, para que todos vejam, porque pintamos todos os pontos principais, os artistas da cidade. Então é uma forma que já foi feita em 96 para homenagear Tupã. Você lembra? E agora nós vamos novamente abrir essa exposição. Maravilha. Então está feito o convite. Podem ir, viu? O museu está lá de segunda a domingo? Não, de terça a domingo, das 9 às 17. Eu sei que é uma raridade hoje encontrar esse livro aqui. Pedi até para o Diana filmar. É uma obra aí que o professor está falando, foram 5 anos, né, para desenvolver. Foram 5 anos de pesquisa para o primeiro volume, para a primeira edição. Então você que nos assistiu aí, gostou desse bate-papo e quer conhecer mais a história do Tupã, eu recomendo. É difícil de achar, mas não tem, mas vou dar uma dica. Com certeza, a Biblioteca Municipal Tobias Rodrigues tem mais de um exemplar, então vai lá, se você não é sócio, associa a biblioteca e retira o livro. Nós entregamos 20 volumes. Então, tem 20 volumes lá. Então, é uma oportunidade de você ir lá e pegar um exemplar, emprestar um exemplar e ler, conhecer mais, porque, como a gente falou, em meia hora é impossível falar sobre esses 92 anos. Então, vale a pena. E aqui tem as fotos, que é bem aqui é a primeira matriz que foi feita, e aqui a chegada do primeiro lastro. Que foi o trem. Não era trem, não era trem, era lastro. Mas dentro do livro temos fotos aqui. A capa do livro é o Tupã antigo e Tupã moderno atrás. Aqui já a matriz. Atual matriz e a concha. Então, eu sei que é uma raridade encontrar para comprar, mas você pode ir ali na Biblioteca Municipal e emprestar o livro para você ler, conhecer um pouco mais da sua cidade, aproveitar que a gente está nesse mês de aniversário de Tupã. Então, assim, até fica a cobrança, né, para que eles façam uma nova edição. Uma nova edição, devido à procura. Você sabe que nós trabalhamos gratuitamente na confecção do livro, nós não ganhamos nenhum tostão. Muito ainda pagaram. Pagaram. Pelo contrário. Esse é o Brasil, né? Mas tudo bem, não tem problema, mas eu acho que Tupã, através da Secretaria da Cultura, poderia fazer uma nova edição. Até porque a última edição de 2012 tem muita, olha, sinceramente, muita história para acrescentar. Eu acho que não tem. Não tem? Eu acho que... Para acrescentar? Eu acho que não cabe atualizar ainda. Ainda não. Ainda não. Eu acho que não. Por tudo que eu anoto tudo que acontece no Tupã, está tudo guardado. Eu acho Essa é historiadora mesmo. Eu acho que ainda não, mas eu acho que fazer mais, imprimir mais, valia a pena. Certo. Porque muita gente procura, muita gente. Aí a gente telefona para a Yara, para a Beth, para o Nico, não tem, então... E o padre foi querendo comprar meu livro. Eu falei, olha, sinto muito. Eles vão na banca, as pessoas vão na banca comprar. Ele fala, não tem. Aí manda ligar pra gente. Eu não tenho. Sobrou só um. Eu tenho um da primeira edição, um da segunda edição. Já parou? Não dá nem para emprestar, né? Não, eu não empresto. Tá gravado? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? Então vou agradecer a oportunidade de poder estar aqui, ser convidada e falar pelos 92 anos dessa cidade que eu amo muito, que é a minha cidade, embora não tenha nascido aqui, mas desde os 7 anos eu estou em Tupã
E já estou com os meus 7, 8 aqui, 71 anos aqui em Tupã. Então eu posso falar que amo muito a nossa Tupã. E muito obrigado, Tiago, pela oportunidade. A gente que agradece, professor. Eu agradeço também o convite. Nasci em Tupã. Não pretendo sair daqui. Apesar de tudo, eu gosto muito dessa cidade. É a minha cidade. É a nossa cidade. Ó, fica o convite para voltar aqui, porque tem muito assunto ainda para a gente falar. Vocês citaram o professor Altino. Sim. A questão de 64, tem outros aspectos da história que precisam ser abordados, mas não cabe aqui num programa de meia hora, então tá aqui o convite, então também fica aqui. Espero o sim de vocês, a gente retornar a falar desse tema. Caso a gente não der esse ano que vem estamos aqui. Olha, muito obrigado, viu? Então fica a dica, mas quer conhecer mais Tupã, visita o Museu Índia Vanuiri. Você quer ter mais informações, mais detalhes da história do Tupã, leia Tupã, Depoimentos de uma Cidade. É difícil encontrar hoje, é uma raridade esse livro, mas na biblioteca você encontra exemplares ali para você emprestar e é uma forma de você sair um pouco desse ambiente digital aí, se dedica à leitura, vale a pena conhecer a história do Tupã, principalmente os mais jovens. Eu quero agradecer você aí de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara. Esse foi um programa especial pelos 92 anos da cidade. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo encontro.